Tudo jóia e você? Tudo bem, graças a Deus. Tudo Vou botar um bom? filtro aqui porque eu acordei quase agora. Olha aí, já tá botando filtro e tudo. Eu não sei nem como é que bota. Eu vou Ah, botar aqui também para tá tirar bom a isso olheira. aqui. Tô fazendo... Tem que pegar nesse bonequinho aqui embaixo. Ah, show de bola. Meu amigo, como é que vocês estão? Como é que vai a vida aí com essa saída ou não saída desse confinamento? O Ricardo já voltou a trabalhar. A empresa dele voltou tem mais ou menos um mês. E eu ainda não voltei. O meu restaurante ainda está fechado, porque tiveram essas novas regras para a reabertura, mas o dono do restaurante que eu trabalho, ele preferiu não abrir nesse momento, porque ele imaginou que as regras que colocaram para quem fica dentro da cozinha é muito agressivo, vou dizer assim. Ah, Por exemplo, a cozinha é muito quente, principalmente agora no verão. A gente sabe que o verão daqui é bem quente, então a gente teria que usar máscara e viseira, entendeu? Para cozinhar. E até a pessoa que vai lavar a louça teria que estar usando máscara e viseira. E, então ele não achou viável abrir nesse momento. Então a gente vai esperar melhorar mais um pouco. Então, possivelmente, lá para setembro, a gente deve reabrir aí o restaurante. show, show. Bom, vamos fazer uma passada aqui. Quanto tempo vocês estão no Canadá? A gente está aqui há 3 anos. A gente chegou em maio de 2017. E no início, a gente veio como turista para cá, né? Por quê? A gente veio com uma proposta, né? Não é proposta. O irmão do Ricardo, que é o meu esposo, ele disse que a gente poderia vir para cá para emigrar através de apadrinhamento, porque ele já é cidadão canadense, Uhum. né? E a gente, diferente da maioria das pessoas que vêm para o Canadá, que fazem uma programação financeira e tal, a gente não fez nada disso. A gente veio assim, vem, vão. E a gente largou tudo e veio para cá. E quando chegou aqui, a gente primeiro estudou francês, ficou um bom tempo estudando francês. E depois que começamos a ver a questão desse processo de apadrinhamento. Sendo que o irmão do Ricardo não tinha se atualizado com as informações de imigração e não poderia mais irmão apadrinhar irmão, né? Uhum. Que na época, agora só poderia apadrinhar pais e filhos, né? Só na vertical. E a gente ficou sem saber o que fazer, né? Ficamos perdidos aqui e começamos a correr atrás de uma forma mais fácil para emigrar, já que já tínhamos largado tudo no Brasil para vir para cá. Não queriam voltar também. Também não queríamos voltar, até porque o Ricardo, ele era militar no Brasil. Então ele estava 17 anos na Marinha, ele pediu baixa para vir para cá, então era complicado ele voltar para a vida normal que ele tinha. Tá. Aí vocês vieram para cá, bom, ficaram estudando francês, viram que não dava essa possibilidade, tomaram um choque, eu imagino, né? De puxa vida, e agora? E aí começaram a procurar outras formas para conseguir ficar por aqui. Se não me falha a memória, tentamos o visto de estudante, certo? Sim, Em um primeiro momento, não funcionou. Uhum. E aí você partiu para buscar uma alternativa aí, ou deu a sorte não, sua competência de conseguir alcançar aí a tal da oferta de trabalho, que é o que, eu vou dizer todo mundo, mas eu diria que a maioria das pessoas, pouco importa qual caminho, no final todo mundo quer a tal da oferta de trabalho. Chegou como residente, quer trabalhar, precisa da oferta para alguma coisa. Então, você conseguiu algo tão desejado aí pelas pessoas. Conta como foi esse processo. Para a gente foi. Primeiro, a gente não sabia o caminho a seguir, porque viemos por conta própria para cá. E tínhamos uma amiga, que é a Leila, que trabalha na New Way. Hoje ela trabalha na New Way, na época ela não trabalhava. E a Leila veio para o Canadá através da New Way, com visto de estudo. E ela comentou: vamos lá na New Way, vamos conversar com o André para ver qual a melhor possibilidade de vocês imigrarem e tal. E a gente conversou e tentamos o visto de estudos. E na época o meu cunhado tinha vendido uma casa e ia emprestar esse dinheiro para a gente, porque nem o valor para apresentar para esse visto a gente tinha em mãos. Uhum. E ele vendeu a casa e tal, só que o dinheiro demorou muito para sair. Demorou muito. O dinheiro estava... A gente, como tinha pouco tempo, a gente aplicou sem ter o dinheiro em mãos.
né? Então, o governo, consequentemente, negou o visto porque a gente estava sem a comprovação financeira. Uhum. E então a gente tentou esse visto de trabalho. Esse visto de trabalho veio através de como? O meu cunhado, ele conhecia o dono do restaurante o qual eu trabalho hoje, tá? Ele era cliente assíduo do restaurante e amigo dele. E comentou por acaso que eu estava querendo trabalhar, eu estava precisando de trabalho, eu era cozinheiro, enfim. E a área de gastronomia é vasta e a procura por um chefe de cozinha muito grande. A gente conseguiu fazer o visto de trabalho porque ele se enquadra no PEC Trabalho como uma das profissões de alta demanda. Show. Né? E para isso ele precisava fazer uma oferta de trabalho, não lembro direito como é que funciona, se é no site, se é no governo aqui, para ver se tem algum quebecois, vou dizer assim, que se enquadre para entrar na vaga. Porém, a vaga ficou algumas semanas em aberto e não apareceu ninguém. E então, quando é assim, ele pode contratar alguém de fora, alguém em um visto internacional, que foi o meu caso. E hoje eu estou com visto de trabalho. Lá, a gente fechou um contrato inicialmente de 2 anos. Então, para vocês que estão tentando entender um pouco, mas como ele conseguiu, né? Como é que faz? Então, fez a conexão entre o perfil, né? O perfil do Roberto versus a necessidade da empresa. Especificamente, a gastronomia é uma profissão que está na lista de demanda do Quebec, então facilita, não que outras profissões não possam, né, serem feitas, mas essa em específico, ou todas que estão na lista, o processo ele é um pouco mais simplificado. Quando a gente fala simplificado, não é que ele é diferente ou menos burocrático, mas eu diria, ele é um pouco menos burocrático. Você não tem que anunciar as vagas, não tem que provar que os candidatos que aplicaram não seriam as pessoas corretas e tudo mais. Então, você consegue essa conexão mais fácil com o candidato, desde que, claro, que o candidato tenha essa experiência ou essas habilidades que você precisa. E uma coisa interessante é que você não trabalhava com isso no Brasil. Não trabalhava. A minha área era totalmente diferente, porém eu estudava gastronomia no Brasil, né? Mas eu não trabalhava na área. Né? Eu trabalhava por conta própria. Em paralelo, eu trabalhava por conta própria. A minha área sempre foi de patisserie, nunca foi na área da cozinha em si, mas sempre foi da área de patisserie. E aqui eu comecei a trabalhar com tudo. Né? No restaurante eu acabei trabalhando com tudo. Tanto que até um dos requisitos para apresentar para a vaga era se eu tivesse histórico de trabalho, de alguma formação. Então eu tive que apresentar as notas da faculdade, se eu tinha alguma experiência de trabalho no Brasil. Então eu tive que apresentar várias coisas para essa vaga ser aprovada. Por isso que também outro detalhe para quem pensa nessa vaga, as pessoas sempre perguntam: o diploma é importante, né? Assim, fiz na universidade XYZ. Gente, o foco é se a empresa entende que você é o perfeito candidato, pouco importa qual foi a instituição que você fez, pouco importa se você tem aquela habilidade ou não. O que manda não é o governo que vai fazer essa análise, mas a empresa vai fazer: olha, eu quero esse candidato por isso, isso, isso. Por isso que quando a gente montou o dossiê, a gente buscou o máximo de detalhes possíveis que pudesse trazer a experiência do Roberto, para que o governo entendesse que realmente é uma profissão ou é uma pessoa que tem aquela qualificação, né, que vai fazer com que ele atenda os requisitos da empresa, além do aval da empresa. Então, a empresa, a gente conta também uma carta dizendo: olha, ele tem os requisitos, foi avaliado dessa forma, a gente conta esse histórico. Isso ajuda também, isso traz uma segurança grande para o governo de que não estão usando o sistema, né? Mas que sim, que realmente existe esse ponto. E aí saiu tua permissão de trabalho, bora lá, temos o trabalho, e hoje você segue a vida aí, trabalhando e seguindo aí na área, certo? Certo. Tanto que é uma profissão de alta demanda aqui, que as pessoas que trabalhavam comigo também não eram daqui do Canadá. Eu trabalhei, assim que eu comecei a trabalhar lá, era com um francês, ele saiu, entrou um outro francês e entrou uma tunisiana. Então, tipo, não tinha quebecos assim para trabalhar lá com a gente. Então, sempre que as pessoas que trabalharam comigo lá eram estrangeiras. Show. Tem uma pessoa perguntando aqui, ó. Gostaria de saber se caso... Diga. Pode ler, Lê. Vai você. Gostaria de saber se caso de ser demitido, esse visto de trabalho fechado deixa você ficar no Canadá. Consegue arrumar outro emprego? Tem direito a seguro-desemprego?
Bom, vou responder pela minha experiência atual. Atualmente eu estou, entre aspas, demitido devido à Covid-19, né? Porém, eu vou retornar ao trabalho assim que o restaurante reabrir. Tá? O meu visto ainda está vigente e eu atualmente estou recebendo o chamagem, que é o seguro-desemprego do Canadá. Eu não sei, André, se você sabe responder se pode ser demitido e se o visto vale, não sei como é que funciona. Pode, por exemplo, se ele quiser, se o Roberto nesse meio tempo arrumasse um outro emprego, ele precisaria de que a empresa fizesse o mesmo procedimento que o restaurante atual fez para contratá-lo, fazer o procedimento de contratação para fechar o visto, mas ele poderia sim arrumar um outro emprego e trabalhar, né? Se ele não tivesse perspectiva de voltar ao trabalho, ele teria que sim tomar uma decisão, não pode ficar aqui parado esperando, né, esperando Uhum. o visto acabar, né? Não é o caso dele, ele volta ao trabalho aí em breve, então ele já existe a perspectiva de retomada e ele está dentro dos prazos que são solicitados pelo governo. Então, assim, é possível você trocar de emprego, você tem todos os direitos trabalhistas que um Sim. outro status teria, como ele mesmo disse, ele está recebendo o tal de seguro-desemprego e como qualquer outra pessoa, ele vai receber seguindo os mesmos critérios e ele poderia, sim, se mobilizar, tá, Larissa? Então, respondido aí. É. Pessoal, quem tiver pergunta, manda ver. O Alan mandou, É. André, recebi uma proposta de emprego e a empresa vai fazer o meu processo. Tem que falar com você. Pô, Alan, é como eu disse, assim como o Roberto, existem muitas pessoas, né? Existe Uhum. eu ia falar uma vaga, não existe um número grande de vagas, né? A necessidade de mão de obra é realmente grande aqui no Sim. Canadá. Antes da pandemia, nós tínhamos uma estatística de 570 mil vagas de empregos qualificados. Quando eu falo emprego qualificado, não estou falando só de médico, engenheiro, porque o Brasil remete geralmente a médico e engenheiro. Não, também o médico, engenheiro, mas também o eletricista, o soldador, o chefe de Sim. cozinha, sabe, o torneiro mecânico. Então, todas essas profissões são consideradas como qualificadas aqui. E eram 570 mil, só no Quebec, 300 mil vagas de emprego. Então, existe uma necessidade muito grande. Quando se fala o Canadá precisa de você, realmente precisa, gente. Então não é Uhum. mentira, não é propaganda. Agora, como você faz para chegar? Como você faz para alcançar? Por exemplo, o Roberto e o Ricardo tiveram uma história de vir para cá, porque tem o irmão, e aí conhecia alguém, se conectou, transformou, né, a estadia deles aqui. Então, cada um Uhum. usa uma forma, eles também não planejaram dessa forma, mas foram aos poucos construindo aí, né, o passo deles. Eu não sei como o Alan conseguiu a oferta dele, se ele fez o pedido do Brasil, se ele já está aqui, como é que ele conectou dessa forma, mas É. existem muitas vagas de emprego, então é possível. Agora tem que estar preparado, né? Tem que estar bem preparado. O Roberto, antes de procurar a vaga de emprego dele, foi estudar o francês para conseguir pelo menos se Exatamente. comunicar e assim por diante, Uhum. né? E aí, já entrando nesse tema, Roberto, falando um pouquinho de mercado de trabalho, não só da sua experiência, mas da Uhum. experiência dos seus amigos. Sei que você é um cara popular, tem muitos amigos, né? Tem aí uma vida social bem Sei, sei. ativa, bem intensa. Então, fala assim, o que você escuta? Como é que você poderia... E aí, com sinceridade, sem filtro, nada combinado. Eu acho que isso é interessante. Imagina você lá do outro lado, vendo esse nosso vídeo aqui, e o que você poderia dizer hoje, depois de 3 anos de experiência, tanto de trabalho quanto vendo os seus amigos aqui. Como é que você avalia a questão de oportunidade de trabalho no Canadá, especificamente em Montreal, que é onde você tem essa experiência? Bom, eu tenho amigos aqui, a gente fez muitos amigos aqui de todo tipo e de toda a área. Claro que a gente tem muitos amigos da área de TI, que eu acho que é uma das profissões que mais o pessoal vem com visto fechado para cá de oportunidade de trabalho, é da área de TI, né? Mas a gente conhece de um pouco de tudo. Eu vejo que aqui há trabalho para todo mundo, tem trabalho para todo mundo, e não necessariamente você precisa ter um cargo alto para ter uma vida Não, financeira boa, né? Tranquila. Aqui o mínimo, se não me engano, está 12,50, não lembro certo. 13. Quem, 13, né? Não Subiu. lembro. Pede aumento. Subiu? É. Subiu. Então, com um mínimo aqui, para quem trabalha, um mínimo com 40 horas semanais, que é o mínimo que o pessoal contrata normalmente, dá para você viver bem, dá para você pagar o aluguel,
É claro que, assim, teve de 2017 até hoje, os aumentos, teve um aumento de aluguel muito grande, É. né? Eu cheguei aqui eu moro aqui, hoje eu moro no Parque Olímpico, né? E aqui tinha apartamentos de 2 quartos por US$ 700 na época de 2017. Hoje, impossível você achar esse tipo de valor. Tanto que eu tenho vários amigos que estão mudando para fora de Montreal para conseguir pagar mais barato, né? Mas ainda assim você consegue, ainda mais a maioria das pessoas que vêm para cá como casal. Então, tipo, os dois trabalham, e se normalmente um que está estudando trabalha 20 horas, ainda ganha, ainda consegue tirar um dinheiro legal, consegue alugar um apartamento bom, de 1 ou 2 quartos. O custo de luz aqui é barato, dependendo do prédio que você more, não paga energia elétrica, não paga chofagem, que é o aquecimento, né? No meu caso, hoje, onde eu moro, não pago, eu só pago o aluguel e ponto. Né? Não pago mais nada por fora. Eu tenho uma estrutura muito boa no prédio que eu moro. Comida aqui eu acho barato, não vejo comida aqui. A qualidade dos alimentos que eu como aqui é bem melhor do que no Brasil. A minha alimentação melhorou muito aqui, né? Aqui a gente consegue comer um salmão se quiser toda hora. E tá falando quem entende, hein? Se alguém tiver aí do outro lado pensando... Não, se alguém tiver aí do outro lado falando, não, ó, tá falando quem entende, que esse cara aí tem uma mão rapidinho. O problema é ser amigo dele, porque para engordar é assim, ó. É verdade. A gente tem a história da picanha, aí, da famosa picanha, que aqui no Canadá, a gente acha que a picanha aqui, os canadenses não sabem muito o que fazer com a picanha. Então, tipo, a picanha até então não era tão cara. E tinha em vasta quantidade assim no mercado, no Costco. Depois que os brasileiros chegaram aqui, acabou a picanha. Tu não acha mais picanha. Quando tem, acaba no mesmo dia. E o preço aumentou um pouquinho, mas ainda está acessível. Então, tipo, ainda é barato comprar picanha, né? Salmão, então, tipo, o custo de alimento para você gastar, fazer feira, fazer mercado aqui, ainda é barato também. E devido à inflação aqui ser muito baixa. Não, diga. Tem delays. Não, devido à inflação aqui ser baixa, você não tem um aumento de alimentos que fica toda hora subindo e descendo. Eu, por exemplo, eu compro muito leite e o leite tá mais de um ano no mesmo valor no mercado que eu compro, sabe? Então tem essas coisas boas daqui do Canadá. O que você fala, um custo de vida, não precisa ser o seu específico, mas o quanto você acha? Eu sei que você falou que com o mínimo, então a gente está falando aí na casa de uns $2.000, $2.200, né? Dependendo da quantidade de horas que a pessoa trabalha. Sim. Mas um custo de vida, assim, para um casal, o que você considera como ok? Dá para ter uma vida não de luxo, não de necessidade, mas uma vida justa, digna. Olha, eu e o Ricardo, a gente ganha um pouco mais que o mínimo, né, atualmente, e a gente consegue pagar um aluguel. Tudo bem, hoje o aluguel nosso não está tão baixo, mas também não é tão alto. Mas hoje o aluguel atualmente é $1.285. Mas a gente mora num prédio de concreto, que eu acho que é um sonho aqui de todo mundo, né, que é morar num prédio de concreto. A gente não paga energia, não paga chofagem, tá tudo incluso. E tem aqueles serviços condôminos, né? Piscina, academia, né? O prédio que eu moro tem mercado, tem farmácia, tem biblioteca, tem garderie, que é creche. Então tem uma estrutura muito boa. Então, tipo, não é caro, né? Não é caro. Mas no prédio que a gente morava antes, era bem mais barato, era 700 e pouco, $760 de um quarto. Mas era um prédio de madeira, que a gente, né? Que você escuta tudo que o teu vizinho faz, você pisa, o vizinho de baixo escuta, enfim, né? Com comida, a gente gasta mais ou menos, sei lá, uns $400 a $500 por mês, né? De comida. A gente tem carro. O Ricardo dirige, mas eu uso transporte público. Então eu pago o 80, acho que é 86, né? 86, tá? 86, que é o valor do bilhete. E o bilhete é ilimitado. Você usa o mês todo e você usa tanto para trem quanto para metrô. Tanto para metrô quanto para ônibus, né? Ilimitado. Então, não sei, eu acho que nem $2.000 acho que a gente gasta menos que isso. Bem menos. Eu vejo que, né, as pessoas sempre
traz essa discussão, essa questão do custo de vida, né? Ah, é melhor morar mais afastado, é melhor morar na cidade. Eu sempre falo que, pelo menos a minha opinião, né? Eu falo, deixo claro também, ó, essa é a minha opinião pessoal, tem pessoas que não concordam e tal, mas morar em Montreal hoje, logo, principalmente quando quem chega, né? É uma opção que não é tão cara, né? Porque você pode ir um pouco mais afastado. Por exemplo, você paga 1.250, você falou, né? Ah, eu vou lá para Longueuil, vou pagar 1.250 também. Você consegue até achar 800, mas vai ser apartamento e tal, aí você vai pagar $160 no bilhete no mensal. Você começa a somar o que tem de custo extra ali, você acaba ficando muito próximo do que tem. Então, para quem chega, pode procurar bons lugares na cidade, né, que consigam fazer esse equilíbrio, pelo menos a chegada, porque eu acho que é onde tem mais oportunidade de trabalho, quem vem estudar está mais próximo à escola, tem mais opção. E depois sim, depois que você faz um período X aí você consegue saber onde vai morar, né? Ou vou morar mais afastado ou não. Mas o custo ele vai sempre girar em torno disso ali, os seus $2.500, $3.000 para os mais abusadinhos, que gastam mesmo, gostam de comer fora. Sim. Quem tem carro tem um custo maior, né? É normal, mas você consegue ter um... Eu acho que tem essas questões também. Por exemplo, a gente sai, mas aqui em Montreal, aqui tem muita coisa para se fazer de graça. Né? Então, tipo, depende muito do teu estilo de vida, né? A gente usa muito essas coisas de graça que tem no Canadá, aqui em Montreal, para se divertir. E a gente sai para comer muito pouco fora. Como eu sou cozinheiro, então eu quase não saio para eu fico, esses dias mesmo, eu fui comer num restaurante aqui próximo, paguei num prato que tinha uns 6 camarões, mais ou menos, daqueles grandes assim, paguei $40, eu acho um absurdo, sabe? Eu pago no Costco um pacotão de quase 2 quilos de camarão por $24, sabe? Então, tipo, eu tenho essa visão. Eu sou meio pão duro para gastar na rua, sabendo que eu posso fazer bem melhor em casa, às vezes, sabe? Então, pode. No meu caso, eu ia olhar os 6 e eu falar, nossa, só isso? $40, 6 camarões, isso aí deve dar um trabalho violento. Porra, e nem foi assim tão saboroso assim, mas enfim. Vem um macarrãozinho desse tamanhozinho assim, que tipo, continuei com fome. E essa questão que você falou de morar mais afastado e tal, aqui em Montreal, a gente tem metrô quase toda a ilha, né? Então, diferente do Rio, eu sou do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro o metrô não vai na cidade toda. Então, realmente, é difícil você morar num bairro muito mais afastado do centro. Né? Porque tem a dificuldade de chegar no centro por causa da falta do metrô. E aqui não, o metrô ele é bem vasto, né? Metrô, eu não tenho que reclamar. Eu sei que muita gente reclama aqui da condução daqui, mas eu não tenho que reclamar. Como eu tenho uma experiência do Rio de Janeiro, eu acho que aqui a gente tá muito rico de condução. Sabe? Não passou na hora que estava no aplicativo, gente. Poxa vida. Pois é, tá reclamando de barriga cheia. Tá reclamando de barriga cheia. Não é? E assim, eu tô morando aqui no Parque Olímpico, eu morava mais perto do centro, mas agora eu tô morando no Parque Olímpico, e mesmo assim, eu trabalho no centro, eu levo 15 minutos para chegar de metrô. Uau. No centro. Entendeu? Eu tenho uma estação aqui próxima, e eu me deixo 15 minutos lá, de onde eu trabalho. Então, tipo, eu continuo perto, eu não tenho que reclamar dessa questão de condução. E se procurar, você acha um aluguel barato. É uma questão só de... Principalmente se você pegar um repasse. Né? Principalmente um repasse. Porque aqui, atualmente, gente, se você tem o seu contrato e você quer sair antes dele vencer, você pode conversar com o proprietário, mas se não, você pode arrumar alguém para assumir o seu contrato, você passa, a pessoa continua pagando o que você estava pagando. Então, se é um contrato antigo, que está há muito tempo, devido à inflação ser baixa, então o reajuste é baixo também. Então, você pega aluguéis muito antigos, preços bons para apartamentos grandes. Tal. Normalmente, um apartamento mais velhinho, né, que estão nesses contratos, mas apartamentos muito, muito bons, né? Sim. Tem uma amiga que mora no Platô, perto do Parque La Fontaine, que é uma área bem conhecida daqui, num apartamento de 5 quartos. Ela paga $1.000. Uau! 5 quartos. 5 quartos. Só mora ela e o filho. Mas ela falou, Roberto, eu não saio de lá porque eu pago $1.000 e é um apartamento imenso. Não acho, nunca mais eu vou achar esse valor aqui.
entendeu? Com 5 quartos, então, ela deve ter um monte de tranqueira, de bagulho para juntar. Quando ela for morar num quarto, num 2 quartos, ela não vai ter onde É, enfiar tudo também. ela tá pensando até em alugar, porque, É, assim, tá barato para ela pagar um 5, mas tá lá, aquele casarão, né? E ela quer alugar os quartos. é a Vou te casa. dar, a gente tá falando de repasse. A gente tá falando de repasse. Eu vou dar o meu exemplo agora. Eu vou mudar aqui no mesmo condomínio que eu moro, né? Eu vou mudar agora em novembro. E eu vou pagar. Eu peguei um repasse de um contrato bem antigo, de 2013, aqui, de 2013. Eu vou pagar no apartamento de 2 quartos mais barato do que eu pago hoje, no meu de 1 quarto. Tá vendo? Entendeu? Então, tipo, se você procurar, você encontra, Tem que ter sabe? calma Tem que ter calma. Não necessariamente você precisa sair da ilha para morar bem, vou para dizer morar assim, bem. né? No próprio apartamento que eu morava, que é perto do centro, e ele custa, eu saí de lá pagando 765 na Sherbrooke, né? Nas avenidas principais daqui. A menina que ficou lá, que é a Akira, que inclusive ela também veio pela New Way, Akira, né? A Akira. Ela também, ela viu assim, ela ficou pesquisando na internet antes de vir para cá, né? E ela conseguiu pegar o meu apartamento antes de chegar, esses dois entendeu? aí, eles planejaram bastante. Os mineirinhos são. Sim, sim. Eles estão bem, um beijo para É. eles, são fantásticos. Tão bem, graças a Deus. A Akira já vai terminar o college agora, em setembro, Show, show. né? Vai começar o estágio aí. A Akira eu fiquei impressionado que a Akira nunca teve contato com a língua francesa e ela tá dando um show. Por um pouco tempo que ela tá aqui, ela tá dando um show. Ela chegou a trabalhar comigo um tempo no restaurante Ah, é? e porque ela, como no início ela não sabia muito o francês, e ela tem as 20 horas para trabalhar, né? Devido ao college. Então eu consegui uma vaga para ela trabalhar lá no restaurante lavando louça, no período que ela estava disponível. E ela se virava, né? Uai, No que sou. Vou falando aprender esse errado, mas trem. ela é aquelas pessoas que se jogam, né? O Eles francês são. não é uma língua fácil, não é uma língua fácil de aprender, mas é necessário para quem quer vir morar aqui na província do Quebec, né? Para você imigrar, principalmente, você precisa ter o francês, né? Você consegue viver muito bem com o inglês aqui, mas o francês é essencial para tudo, Para né? fazer o processo. Para tudo que você vai, eles falam francês primeiro, depois falam inglês se você não entendeu francês, enfim. E a Akira, ela se saiu muito bem, ela está cada vez melhorando e ela não conseguiu estudar o francês aqui. Ela começou a fazer o francês, mas estava muito ruim os horários do francês com o college, então ela parou. Então ela tá aprendendo Tá na na raça. marra, sabe? Legal. Na raça, e tá conseguindo. É como eu falo para todo mundo, as pessoas acham que vão chegar aqui e vão encontrar o paraíso, né? Que elas saem do Brasil, Não. vão largar todos os problemas, que o Não. problema não são as pessoas, o problema é o Brasil, são os políticos, o problema é tudo Não. menos... Aí a pessoa vem para cá, acha que o Canadá vai passar a mão na cabeça, fazer uma massagem nos pés, vai fornecer... Não, né, gente? A vida, ela continua, né? É com a cara e com a coragem. E aí até vou puxar um outro... Antes eu vou só responder a pergunta aqui da Larissa. Ela perguntou se a gente se consegue trocar o emprego, trocar o cargo. Consegue, Larissa. Se você arrumar a nova job offer, a nova proposta de emprego, por exemplo, o Roberto poderia ir para a área administrativa, soldagem ou qualquer outra área que ele tivesse. O importante é que tenha uma nova oferta para ter uma nova proposta, de um novo propósito dele ficar por aqui, tá? Então é somente isso. Mas ele poderia sim trocar de uma forma fácil, sem problema. Daí a Manu pergunta... Diga. Não, inclusive, pegar o adendo porque, devido à pandemia, o governo abriu o visto de trabalho de quem tem o trabalho fechado, né? Então, eu atualmente, se eu conseguisse uma empresa, independente da área, que quisesse fechar o meu visto, eu poderia agora. Não precisaria esperar meu visto acabar. Para poder mudar, perfeitamente. A Manu fala que o meu marido é eletricista, tem como trabalhar aqui? Tem muito emprego, tá na lista também, profissões que são bem procuradas, muito emprego disponível, Manu. Aí a gente precisa saber qual o nível de idioma, como vocês pretendem fazer essa conexão. O Roberto veio para cá como turista e conseguiu, né? Fez o trâmite dele, foi estudar, fez lá, conectou, período de trabalho e fechou o visto.
né? Como é que o seu marido vai fazer isso? Se você vem estudar para dar para ele uma permissão de trabalho aberta e ele pode procurar esse emprego, se vocês vão aplicar direto às vagas, missões de recrutamento, então bora fazer um coach profissional para preparar, né, as aplicações, mas totalmente possível. Claro que para eletricista em si precisa de algumas certificações específicas, então quando ele chegar aqui ele vai ter que passar por isso, mas nada impede dele trabalhar ajudando um outro eletricista já reconhecido pelo Quebec, por exemplo, tá? Ou áreas correlatas, mas sim, é possível sim, profissão em super alta, tá? Bom, a gente estava falando, a Dani mandou lá, adorando a live, amigo mais que querido e talentoso, esse aqui é fera, né, Dani? Um abraço. André, a Larissa está perguntando aí, que ela não sabia que o visto fechado está aberto devido à pandemia. Ela quer saber se tem algum link relativo a isso, não sei como é que... Já chego lá no dela. Aí o Frank falou que todos os restaurantes iam brigar para fechar o visto de Roberto. Caso conhecessem esse chefe maravilhoso. Eu concordo plenamente. Obrigado. A Maria, olha, eu vou para Montreal com visto de trabalho fechado. A união estável dá direito ao cônjuge, o visto de trabalho aberto. O seu era união estável ou casamento, você, Ricardo? O meu é união estável. O Ricardo ganha o visto aberto. Perfeito. Mari, tá aí a resposta, um caso prático para você. Roberto com visto fechado com a empresa, Ricardo, seu esposo, com união estável, ele tem um visto aberto de trabalho, tá bom? Então é possível sim, ganha. Importante é como comprovar a união estável. Então vocês têm que provar que vocês moram pelo menos 12 meses no mesmo endereço ali. Aí tem vários documentos que vão poder fazer essa comprovação. Qualquer dúvida é só mandar um inbox aí, entrar em contato com a gente que a gente pode explicar. A gente tem um documento e tinha que comprovar que estava junto com o documento, acho que 2 anos, se não me engano, na época. Pelo menos um ano. Pelo menos um ano, né? Eu não lembro direito. Uma coisa que é legal reforçar também, que é muito positivo para quem tem o visto de trabalho fechado, é a questão do seguro, do plano de saúde, né? Do seguro de saúde daqui. Falou né? tudo, Porque quem vem com visto de estudos para cá tem que pagar o plano de saúde para ter direito à saúde do Canadá. E não é barato. Eu não sei quanto custa, mas todos os meus amigos que têm falam que não é barato, é um custo alto para se ter no país. $2.000 por ano para um casal, por exemplo. $2.000, entendeu? Então, E para quem vem com visto de trabalho, a gente ganha. Automaticamente eu tenho o seguro, o plano de saúde daqui, eu posso usar sem custo zero daqui. Se você tiver filho, um outro benefício para quem tem o visto fechado com a empresa é se o seu filho já não está mais na idade escolar, se ele já está na fase do projeto da faculdade, ele tem o direito de pagar como um residente canadense. Então, o meu visto é fechado com a empresa, você consegue dar entrada para o seu filho não ter que pagar como estudante internacional. Então, para aquelas crianças que já têm 17 para 18, 19, 20 anos, já pode se beneficiar disso também, tá? Então, se você tem essa característica, como o Roberto falou, visto fechado dá o direito à saúde pública e, na sequência, também, para quem tem filhos, tem direito também à escola, tá? O João, tem uma pergunta. Se tem college em francês, pois pesquisei, só achei em inglês. João, tem um monte. O que mais tem é college em francês aqui. Manda um inbox aqui pra gente, que aqui com a Leila vão mandar lá para você algumas opções. Só precisamos saber qual a área de estudos, qual o teu plano também, para não sair te oferecendo qualquer programa de estudos, depois não atender o seu projeto como um todo, né? Eu vou emigrar, eu só quero melhorar a minha qualificação, meu foco é algum outro motivo, enfim. Então, passa para a gente um pouquinho mais das características dos seus planos e a gente consegue te ajudar indicando os colleges em francês aí que são mais adequados para você. O que eu vi, principalmente até com a Leila, ela tinha uma matéria que era em inglês. Mas o curso dela era todo em francês, mas uma das matérias era em inglês, mas o curso em si era todo em francês. A maioria dos programas tem essa diferença. Se você faz o curso em inglês, tem uma cadeira, né, uma matéria de francês. Se você faz em francês, você vai ter uma cadeira em inglês. Então, mas é assim. Aí cheguei lá na Larissa agora. Ô, Larissa, quando o Roberto fala que abriu o visto fechado, não talvez não seja a melhor expressão, eles abriram algumas exceções para quem tem o visto fechado para fazer parte transitória, né? Então ele conseguiria hoje se mover para uma outra empresa de um processo simplificado. Enquanto espera a resposta, o governo dá uma autorização temporária para ele já começar a atuar nessa nova empresa sem ter que ficar esperando sair a resposta. Como os delays, né, os prazos estavam maiores, longos, então eles já
trataram isso de uma forma excepcional e deram essa isenção, tá? Então, a transição ficou mais fácil de emprego, se ele conseguisse um outro emprego, tá? Tem um link que fala sobre as exceções pela pandemia, mas a gente pode te mandar no final, manda o inbox que a gente manda para você. Manu, quero entrar em contato com você, só mandar a mensagem aqui no inbox, as meninas vão te responder sem problema nenhum. Seguro-desemprego que você recebe é SERB mesmo? É certo mesmo, eu acho. A Larissa está perguntando. É isso mesmo, é certo mesmo, né? Você recebe seguro-desemprego direitinho. Sim, eu estou recebendo seguro desde março, de quinzenal. Perfeito. De 15 em 15 dias cai na minha conta. André, Betinho, fala Betinho, beleza? Entrei em contato com vocês, a Mari, obrigado. O cônjuge tem direito ao plano de saúde. O Ricardo tem direito ao plano de saúde também? A Mari tá Tem. Nós dois temos o plano de saúde. Perfeito. Então, a família inteira, se tivesse filhos envolvidos também, teria direito ao seguro-desemprego. Aí, voltando lá, Roberto, a gente estava falando sobre a questão do idioma, né? A gente puxou lá a Kira, a questão dessa coisa, né, idioma e tudo mais. São temas polêmicos, cada um tem uma perspectiva, cada um tem uma visão sobre o tema, baseado nas suas experiências e na forma com que enxerga a vida, mas, na sua opinião, do Roberto, você acha que aqui é uma região, aí vamos ser bem específico para não ficar generalizando, mas Montreal, pelas suas experiências, tem preconceito com imigrante? Eu não vejo preconceito com imigrante. Eu, particularmente, sempre fui muito bem tratado aqui em todo lugar que eu fui, todas as pessoas que eu conheço. Eu não sei se eles têm algum preconceito com algum tipo de imigrante, algum país, né? Okay. Mas, pelo menos nós, brasileiros, eu não vi preconceito nenhum, até hoje. Nenhum outro tipo de preconceito você não, sofreu? Ou mesmo que você não tenha sofrido, mas que você vê as pessoas sofrendo aí? A gente ama morar aqui em Montreal, tá? A gente veio para cá mesmo sem saber muito de como era aqui, o pouco do que o irmão do Ricardo passava, mas a gente veio vivenciar aqui para ver se era aqui realmente o lugar que a gente queria ficar. E uma das coisas que mais deu prazer de ficar é realmente não ver o preconceito, principalmente com a nossa classe, os homossexuais. Eu não vejo. Pelo contrário, eu acho que aqui eles abraçam de uma forma que a gente fica impressionado. O banco, eu mudei de banco recentemente, mas o banco que eu tinha no período da Pride, que é da parada gay aqui, o banco inteiro fica colorido, né? O banco não só inteiro... o banco, né? A cidade inteira. A cidade inteira, eu ia chegar lá. O banco, a parada gay aqui dura 10 dias, sabe? Aqui a gente fala naturalmente, eu sou casado, sou gay, não sei o quê, para as pessoas normal, tipo, não estão nem aí, sabe? E ninguém te olha torto. Montreal, na verdade, é um lugar onde você pode ser o que você quiser, né? A gente vê pessoas andando, às vezes, de roupa de dormir, né, na rua, aqueles moletom com aquelas pantufas. Pega metrô, já cansei de ver isso, né? E ninguém, no início, pra gente, que não tem costume no Brasil, a gente levava um susto, a gente achava estranho. Hoje em dia, pra mim, é uma coisa normal. A gente vê pessoas... Tem uns que você olha e fala, ele levantou e saiu desse jeito, né? Coisa que... Eu sou de São Paulo. São Paulo a gente repara até o último fio de cabelo, porque se a pessoa não está alinhada, se a pessoa não veste isso, não veste aquilo. É uma característica. Eu não estou falando mal do brasileiro, não. Estou dizendo que é uma característica nossa, né? E aí, é uma característica. Eu não conseguia trabalhar se não fosse de terno, não de gravata, mas com terno, não sei o que lá. Eu não conseguia trabalhar se não fosse assim, porque para mim eu não estou trabalhando. E aqui o pessoal vai de bermuda, né? Levanta, vai de pijama trabalhar. Bermuda. Uma coisa que eu estranhei no início, o pessoal usa terno de tênis. A maioria das pessoas que eu vejo de terno usa tênis, não usa sapato social, usa tênis. É porque ele termina o dia dele, ele pega a bicicleta e vai embora pedalando. Então, pega a bicicleta. É um outro estilo. Cervejarias aí. Então, tipo, eu não vejo preconceito aqui com imigrante, pelo menos nunca vi, com ninguém, nem com negros. Né? Eu não posso estar errado se há racismo aqui, mas eu nunca sofri, eu sou negro, eu nunca sofri.
racismo aqui. E eu também nunca vi perto de mim algum caso parecido. Pelo tá? contrário, o que mais tem um monte, é bem misturado, né? Se você olhar, a gente tem uma influência grande aqui de imigrantes do Haiti, da África de modo geral, então a mistura é muito grande e o convívio, eu também nunca vi isso não. Bom, você falou da questão da opção, né? O Pride, a parada, meu filho está na escola agora ele está com 16 para 17, está indo para o CEGEP, mas quando ele tinha uns 9, 10 anos, ele chegou em casa e falou para mim, pai, hoje eu tive uma palestra de um casal de meninos de 14, 15 anos que tinham assumido a sexualidade, olha, na escola. E aí eles foram apresentar, né, como eles tinham, com a experiência deles, foram bater um papo aberto na área de sexologia, lá numa área de educação sexual que eles têm, e aí teve esse debate, né, a questão de discutir que aqui pouco importa qual a sua opção sexual, qual a sua raça, qual a sua origem, que existe essa questão do respeito, né, então, sabe, então eu acho isso importante, respeitar as pessoas acima de tudo, né, e não fazer aqueles clichês, né, de que essa pessoa é assim, tá errado, se a pessoa é assado, tá errado. E ao contrário também, né? Se a pessoa vai na igreja, ela não presta porque só vai na igreja. Também não. Né? Eu digo, né? O que vai na igreja, o que não vai na igreja, o que bebe, o que não bebe. Eu acho que a gente tem que... Eu acho que essa é uma riqueza que a gente acaba adquirindo, né? Por isso que quando você vai para fora, você abre mais. A gente convive, falando um pouquinho lá do religioso. Eu sou católico e aqui eu convivo com muçulmano, judeu, né? Que são extremidades totalmente opostas e com aqueles que não acreditam em nada. Então você fala, uou, no começo foi um choque para mim, foi uou, mas ali eu aprendi que isso sim é a verdadeira religiosidade, é você respeitar as pessoas como elas são, na sua essência e tudo mais. Então eu acho muito bacana. E, gente, preconceituosa tem no mundo inteiro, em todo lugar. Isso vai ter sempre. Então aqui você pode sofrer algum tipo de preconceito, sim, mas acho que assim, a título que a gente está acostumado para alguns temas específicos e mais polêmicos, o Brasil ainda está mais acentuado do que a gente vive aqui. Aqui a sociedade já tá acostumada nisso. Então, você que está pensando em vir para cá, tem que abrir um pouco, tem que abrir a cabeça, abrir a mente. Você vai conviver com isso no dia a dia, mas é algo muito bacana, é algo muito bom, é uma riqueza muito, muito bacana. Sabe onde eu me peguei? Onde eu me peguei, assim, falando, poxa vida, né? Mas eu acho que não sei se eu tô sendo preconceituoso ou não, mas eu cheguei pro meu filho e falei, ele chegava para mim e falava, pai, conheci uma pessoa hoje, fulano. Aí eu falava, da onde ele veio? Aí eu falava sempre assim, né? Da onde ele veio? Aí um dia ele virou para mim e falou, pai, por que você pergunta tanto de onde ele veio? Pouco importa de onde ele veio. O que importa é o que eu fiz um amigo novo. Depois daquilo, rapaz, eu não pergunto de onde ninguém, sabe? Pouco importa de onde você veio, sabe? Pouco importa quem você é. Então ele gasta muito mais tempo conhecendo a pessoa do que querendo já pré-julgar ela de onde ela veio, como ela faz, como ela é isso. Então isso eu acho muito, muito bacana aqui na nossa essa oportunidade. Você falou do teu filho na escola, a minha vizinha me contou um relato dela esses dias. Que o filho dela teve uma semana, eu não lembro se era Semana da Diversidade Sexual ou se era questão de racismo. Só que teve uma palestra na escola também. O filho dela acho que tem 5 ou 6 anos. E ele chegou em casa, ela foi buscá-lo na escola e ele falou para ela, mãe, hoje a gente teve uma palestra, deu o nome, mas eu não lembro. E você sabia que a gente não pode... criticar as pessoas, não pode falar da cor, não pode falar mal assim, porque é muito feio, é muito triste, porque todos nós somos iguais. Aí ela falou que naquele dia que ele falou aquilo para ela falou que teve certeza que ela fez uma boa escolha em vir para cá. Não, eu sou bem feliz com isso. É a Dani Botolacho. Maravilhoso poder ir para o parque de top shorts. Isso quando não vai de biquíni, hein, Dani? Vai aqui no Royal, o pessoal tá de biquíni numa boa, parque público, no centro da cidade, lá no Parque dos Castores, lá o pessoal tomando sol e manda ver. Tomar sol é um ato de direito e não assédio. O Dani falou tudo. Exatamente. Aí a Melissa coloca aqui que entrar sozinha num ônibus somente com homens e não se sentir medo é impagável. É verdade também, é verdade também. É que ninguém olha, né? Ninguém olha. Não. Eu acho que aqui os homens têm um respeito com as mulheres incrível, entendeu? Até se for te perguntar, pedir uma informação, nem te toca, né? Com licença, pode fazer
pode me ajudar. Um adendo aqui que eu queria, até disso que a Dani falou, que é positivo aqui em Montreal, é a questão da segurança. Que é uma coisa que, da cidade de onde eu venho, do Rio de Janeiro, tá perdida, vou dizer assim, que é a questão da segurança, né? Aqui a gente tem o direito de andar ter um celular bom na rua, andar normalmente. Eu canso de, às vezes, eu saio tarde do trabalho, ou às vezes eu corto um parque, assim, o parque escuro, tem alguém sentado lá, uma mulher, às vezes sentada sozinha com o cachorro, brincando. Tipo, nada vai acontecer com ela. Nunca vi nenhum relato aqui desse tipo de agressão, sabe? Então, eu paro. No Brasil não dá pra gente ter esse tipo de convívio, porque as pessoas... A gente perdeu o direito de ir e vir lá. O número... Existem crimes, existem problemas, gente. A gente não está dizendo que é o paraíso. Eu sempre falo isso porque as pessoas, tá vendendo. Não, a gente está traduzindo a nossa realidade. A sensação de segurança é impagável. Ela impagável. É fato. Você pode dizer o que for. Mas tem crime também. Tem. Mas que a sensação que você tem e que a liberdade que você tem é fato que é muito maior do que a gente está acostumado no Brasil. Né? Eu lembro, a primeira vez que eu cheguei, logo que a gente tinha chegado aqui, sei lá, uma semana, um mês, acho. A gente foi na casa de amigos e estava voltando numa viela ali, num beco. Na hora que eu entrei no beco, isso era umas 2, 3 horas da manhã, eu vi um rapaz de capuz apontando na ponta, lá do outro lado. E a gente entrou no beco, falei, bom, acabou, agora foi. Fui roubado, porque, né, ali num beco meio escuro e tal. Aí eu falei, olha, vamos andando. Assim que a gente cruzar, vocês correm, né? Meu filho era pequeno ainda, falou, corre que eu me viro aqui com ele para dar o que ele quer, é o tempo de vocês fugirem e buscar alguma ajuda, tá? Olha, já entrei pensando na estratégia de como ia fugir do assalto que eu achava que eu ia ter, de tanto que ia estar. Entramos, aí o cara passou, eu acho que ele ficou com mais medo de mim do que eu dele, porque o tanto que eu olhei para esse homem, nem sei se era um homem também, porque ele tava com o capuz assim, ele passou de cabeça abaixo, olhando para o chão, aí eu fiquei olhando. Então, realmente, a gente tem essa liberdade, é muito maior essa questão de sensação. Meu filho vai para todo lado sozinho. Sim. Você vê crianças novinhas pegando o metrô, pegando o ônibus. A gente confia. Com uma liberdade maior. Como eu disse, repito, existem problemas, existem casos de crianças desaparecidas, existem casos de assalto, mas a probabilidade de você ter um assalto à mão armada é mínimo do mínimo, assim, vai ser conta. Você vai entrar realmente para a estatística daquele ano. Assim, não é como a gente está acostumado. Respirou assalto, respirou problema. Então essa sensação é fantástica. É claro que assim, Montreal está longe de ser uma cidade perfeita, né? Não, a gente está falando das coisas positivas, porque realmente as coisas positivas superam qualquer coisa negativa que tem aqui. Mas tem também esses problemas, as suas regras. Eu acho que um dos maiores problemas que nós brasileiros sofremos aqui, o impacto aqui, são com as regras. Na minha visão, na minha cabeça, porque brasileiro não gosta de regra, né? E aqui existem regras que têm que ser seguidas. Um exemplo bobo é atravessar a rua com sinal fechado, entendeu? Aqui, se você atravessar a rua com sinal fechado, mesmo que não esteja vindo carro nenhum e algum policial te ver, você vai ser multado, né? E coisa que no Brasil a gente não tá nem aí, a gente atravessa. Não tem carro, olha para os dois lados, vai. E pequenas coisas aqui que a gente tem que seguir a risca. E hoje já acho com maior naturalidade. Mas no início, para mim, eu falei, por que, gente? Não tá vindo carro nenhum, deixa eu ir. Quer ver o tal do stop, né? Você tem o stop, você para em todos. No Brasil tem também, você deveria parar. Essa é a regra, o sinal é igual, mas no Brasil não, você passa. Primeira vez que eu dirigi aqui 1 ano, voltei para o Brasil. Cheguei lá, eu freava no stop e esperava. Nossa, atrás de mim, primeiro eu quase fiz um acidente, quase levou um acidente, porque quando eu freiei no stop, o cara de trás não esperava jamais, ele freou super em cima. Eu lembro que era uma moto, o cara freou com tudo e saiu. E me xingou, eu falei, mas é um stop, né? É um stop, tem gente ali e tal. Depois eu vi, não, peraí, a característica de se dirigir aqui é diferente. Então, realmente, eles são bem fechadinhos, existem as regras, se você não seguir, até a questão mesmo do sinal, até a questão mesmo do sinal vermelho, né? No Brasil, a gente tem muito carro que ultrapassa o sinal vermelho, e aqui não. Aqui, independente do horário, a gente está andando de carro de madrugada, não vê uma alma viva,
a gente para no sinal, É. sabe? Enquanto se fosse no Brasil, a gente não tá nem aí, não olha pro lado, não tem, vai. Mas você Né? sabe que Tem uma eu acho isso fantástico. Porque Sim, imagina, a gente tem brasileiro, a gente tem mexicano, colombiano, indiano, é. judeu, árabe. Você tem dos mais. Quem está falando do Brasil, mas você pegar os indianos lá, a vida deles, já viu o trânsito na Sim, é bem Índia. complicado o Ah, trânsito lá. é louco, aquilo é surreal. Aí você vem para cá e a maioria das pessoas parece que blim, tem um É. toque de tudo bem, que você vai ter a polícia que fica no pé, que pega Uhum. pesado, vai ter multa, vai ter, né? Sim. Você andou fora da linha, tem problema. Então, você tem tudo isso, mas é como se a pessoa fosse transformada, né? E ela segue aquela regra de uma forma diferente. Eu não sei porquê. Talvez se seja o âmbito, né? De eu quero uma vida melhor, eu quero algo diferente do que eu estou acostumado a viver. E aí faz com que as pessoas tenham essa reflexão maior. Mas isso eu acho super interessante, essa capacidade, né? Eu Sim. acho bem bacana. A questão da educação das pessoas na escada rolante, de toda quem tá aguardando ele subindo ou descendo ficar no lado direito e deixar o lado esquerdo livre. Isso é cultural para o mundo inteiro, mas não é todo mundo que segue, né? E aqui não, aqui as pessoas respeitam, não ficam ali do ladinho. A Larissa falou que isso é importante, que ela corta caminho pelo meio do parque, no escuro, celular na mão e nada acontece. Nada acontece. Também nada acontece. É do Rio de Janeiro, sua conterrânea aí, carioca. A Mari fala, como conseguimos saber se o bairro é francófono ou anglófono? Tem algum bairro que vocês não indicariam para morar? Olha, para saber se ele é anglófono ou francófono, assim, antes de vocês chegarem, aí não tem jeito, é Google. Eu até tentei, enquanto o Roberto falava, que eu vi sua pergunta, eu tentei dar um Google aqui para ver se eu achava algum mapa fácil. Não achei, mas tem várias buscas. Se você colocar mapa da francofonia em Montreal ou bairros, né, francófonos em Montreal, é certeza que você vai encontrar. Aqui a gente tem uma noção, por exemplo, os mais anglófonos aqui em Downtown, até o próprio nome, o Downtown, Edgewater, você vai ter o Westmount, Mont Royal, são todos bairros que tem mais ao lado anglófono. Você vai na rua, as placas são em inglês, tal. Você vai para o lado francófono, aí você puxa Rosemont, Plateau Mont-Royal, você vai ter já regiões que têm o francês como base. Você vai olhar nas placas, já tem mais, são em francês e tudo mais. Mas para ter essa fotografia de fora, só assim mesmo, Mari. O próprio site da cidade de Montreal você vai poder achar. Inclusive, nesses bairros anglófonos, as escolas também são em inglês. Também são em inglês, né? Eu tenho amigos que moram num bairro anglófono que os filhos deles estudam em escola e aprendem e falam inglês, só estudam inglês. Tem algum bairro que você não indicaria para se morar? Cara, eu não conheço, assim, tem um Montreal Norte que as pessoas dizem que é um pouco mais perigoso, né? Eu estive lá, acho que umas 2 vezes, mas não vi nada demais. Né? Mas realmente eu não sei. E aqui no Parque Olímpico, eu não sei que parte é aquela ali descendo, a parte sul ali. Dizem que para ali é o bairro mais pobre do Canadá. Uau! Aí a gente pesquisou isso e viu que era o mais pobre do Canadá, porque o Ricardo, uma época, estava fazendo um trabalho que é um trabalho de distribuição de cesta básica, e ele ia entregar ali, e descobriu. E a gente pesquisou assim, eu falei, cara, se isso aqui é pobre, imagina o que é esses bairros pobres que tem no Brasil. Porque assim, a gente viu, as casas são normais, assim, eu não sei se é a situação financeira das pessoas que moram ali, como é que é, se é relacionado a isso, mas eu não vi nada demais. O bairro é bonito, o bairro tem parques lindos. Oxelá, o Ricardo tem casas bonitas. Oxelaga Maisonneuve. Oxelaga Maisonneuve. Ricardo, botei. Entendeu? E a gente ficou impressionado. Então, assim, e eu falei pro Ricardo, a gente moraria ali. Tranquilamente. Eu acho bonito ali, aquela parte ali também. Mas realmente eu não... Eu também não teria nenhum, assim, dizer, um bairro que eu não recomendaria, não. Eu morei um tempinho em Laval, eu vou falar de uma experiência própria. Eu morei bem do lado, Laval é excelente, eu amo Laval, mas eu morei bem do lado do metrô Cartier. Bem do lado. Aí, se você bem do ladinho ali. Como Laval é uma cidade, é fora da ilha de Montreal, então você atravessou a ponte, você já tem ali a ilha de Laval.
Antigamente, você vê, só tem casão na beira do lago, porque só quem tinha carro podia conseguir atravessar a ponte. Então, foi uma região que foi super valorizada. Quando construíram o metrô, era muito mais fácil. A pessoa pegava o metrô fora da ilha, aluguel lá embaixo, casa lá embaixo, valor lá embaixo. O pessoal foi morar bem pertinho ali da linha de metrô e formou um nível social um pouco mais baixo. Eu morei bem ali numa baita casa, a casa que havia 8 carros na garagem, tal, era alugada, tudo. A gente morou ali, era uma região que... Mas você via a diferença. Você via que tinha um pouco mais de problema, a polícia ficava rodando com um pouco mais de frequência. Mas não diria que seja ruim, que eu não recomendaria. Só que era diferente. Eu morei lá, casa sem portão, sem nada, aqui no estilo canadense, zero problema, não tive nenhum problema. Então, eu acho que o bairro vai muito mais focado aos seus objetivos. Por exemplo, quem tem filhos precisa pensar na escola. Então, eu olharia ranking das escolas que são melhores no desempenho para você morar nesse bairro, para seu filho ter acesso a essa escola. Se você é solteiro, casado, né? Se você gosta de uma vida mais boêmia ou uma vida mais pacata, então acho que é mais estilo de vida, mas eu não acho que com relação ao seu budget também, quanto você está disposto a gastar, né? Se você vai ter carro ou não, acho que isso tudo faz diferença. Cara, eu lembrei de um lugar aqui que assim, eu não moraria, mas não moraria porque eu não dirijo, que é a Ilha de Sun. Né? A Ilha de Sun assim, muitos brasileiros moram lá, o lugar é lindo, eu acho lindo aquele lugar lá. Só que eu acho que para morar lá, ou você tem que ter carro, ou você tem que ter a tua vida ali, o trabalho ali, porque ali não tem metrô, né? E ali só tem uma linha de ônibus, se eu não me engano, que sai da ilha, né? Mais limitado. E tem os horários ali complicados, né? A gente teve amigos que moraram ali, que trabalhavam, estudavam no centro, que tipo, era muito ruim, sabe? Roberto, o Instagram já avisou aqui que vai nos derrubar em 1 minuto. Tranquilo. Você tem 30 segundos para dar o conselho. O que o Roberto diria para quem está se preparando para vir para o Canadá? Assim, conselho do Roberto. Se preparem financeiramente, pesquisem bairros, pesquisem como é a qualidade de vida aqui e venham com a mente aberta. Assim, não venham, eu não vou trabalhar se não for com isso, eu não vou viver disso. Venham com a mente aberta que vocês vão ser muito felizes aqui. E é isso. Cara, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Pessoal, obrigado pela participação de todos. Se você ainda não está inscrito nas nossas redes sociais, inscreva-se, que a gente está sempre trazendo conteúdos. Mandem temas, né? Aqui a gente falou um pouco de tudo aqui com o Roberto, mas se vocês tiverem temas específicos, é só mandar que eu chamo o Roberto ou outra pessoa. O Ricardo também pode trazer a experiência dele. Então, o nosso objetivo aqui é trazer conteúdo para vocês poderem preparar melhor o Plano Canadá e se estruturarem melhor e estarem mais próximos dessa cultura que hoje nos acolheu. E podem confiar na Anyway, que é a que foi a luz do meu caminho para eu conseguir ficar. Valeu, podem confiar. Obrigado.